disciplina. Só disciplina é algo tão importante, serve para tudo. Tudo mesmo, se imaginar. Na atividade humana, disciplina é essencial. Deixa de ser fundamental. O que é uma coisa fundamental? É aquilo que você precisa para viver, mas dá para viver sem. Certo? Por exemplo, dinheiro é fundamental? É, mas dá para viver sem dinheiro. Inclusive, a maioria dos trabalhadores brasileiros vive sem dinheiro. Quando recebe o salário já tem mais do que o que ganha comprometido. Agora, não dá, é essencial água. Não dá para viver sem água. Então, quando fala de abelha, criação de abelha, eu me reporto que eu já criava abelha, já tinha umas caixas de abelhas africanizadas quando eu vivia no Rio de Janeiro. E quando eu retornei, eu queria criar abelha, em 1999. Só que eu não ia tirar na natureza. Aquela questão toda, conservação, lá está preservado. E no ano de 2004, eu estava na cidade de Salgueiro. Trabalhava lá, funcionário do município. E era um mini contrato do estado de Pernambuco. E o cara de uma comunidade chamada Conceição das Crioulas disse que tinha umas mandaçaia. Quer dizer, eu vi ele com a mandaçaia na rua, disse que já estava comprometido, tinha uma pessoa que ele ia vender. Estava no caule. E tinha outros que tinham tirado desmatamento, se era desmatamento ou não fui lá para conferir. É uma comunidade de quilombolas, do município de Salgueiro, área rural. Ao disse para ele trazer, ele trouxe, na época, eu ofereci R$150. Na época eu ganhava 300 e poucos reais como professor trabalhando um mês. Eu tinha um dinheiro reservado, claro, no município, tinha outro contrato do estado. Eu ofereci mais ou menos metade do salário que eu recebia no município para ter a mandaçaia. Ele trouxe, vendeu para um doutor, o doutor era mais importante. Depois ele disse que o doutor ficou devendo uma parte e nunca pagou. Em 2007 eu venho para Petrolina. Um cara vendia mel numa feira aqui chamada Feira da Areia Branca, sábado e domingo. E em Casa Nova, ele disse que tinha uma criação de mandaçaia. Eu disse que comprava mandaçaia. Nem especifiquei caixa. A caixa que ele trouxesse, eu ia comprar. E ele ficou dizendo, prometendo, nunca trouxe. Aí, de maneira, vamos dizer, acidental, porque eu vinha tentando comprar já desde 2007, quando eu passei a morar em Petrolina, e tentava comprar com o pessoal, a maior dificuldade, os caras queriam empurrar a abelha de tudo quanto é lugar, e eu dizia, não, eu quero essa abelha. Por vários motivos, porque a daqui é endêmica, e depois porque é uma abelha que me reporta a minha fase de infância, adolescência. Aí não consegui. Acidentalmente, em 2011, 2012, eu trabalhava numa extensão de uma escola na sede de Juazeiro, escola rural, num lugar chamado Goiabeira 2, que é na área de Salitre, junto ao rio Salitre, que vem da Chapada Diamantina, é um rio subterrâneo, se torna um rio de superfície, nas divisas de Campo Formoso com Juazeiro aqui da Bahia. Aí foi uma coisa assim acidental, que eu tinha uma derrubada de 6 hectares e o pessoal dizia que lá não tinha mais abelha a não ser arapuá e africanizada, nem para fazer um chá. E eu fui para pegar o material, que tinha uma gicana, encontrei 3 mandaçaias, um munduri, uma abelha branca, um arapuá e uma africanizada. Aí eu pedi o dono da roça para tirar, ele disse que podia tirar, eu tirei 2, a outra foi queimada. Estava tudo em tronco. Que derrubaram a mata por completo. Hoje era uma roça, hoje não, há muito tempo era uma roça de cebola e melão, que é muito comum, com irrigação do Rio Salitre, não do São Francisco, mas lá também recebe água uma parte do Rio São Francisco, saindo da Barra de Sobradinho. Eu ainda perdi uma dessas abelhas, por conta da caixa e tudo, falta de manejo, conhecimento, estava muito dentro de uma teoria, tinha cursado a disciplina de apicultura e meliponicultura, estava muito focado naquela questão do texto, da parte teórica. Não está errado.
Mas quando vai para a prática, aí você tem que começar a mudar algumas coisas, aprimorar, adequar algo. E eu fui multiplicando, claro, consegui outras abelhas. A abelha vinha em tudo quanto é caixa. E naquele ano mesmo, foi dia 16 de agosto, em outubro eu já fiz a caixa, que é essa aqui, que eu denominei Caixa Santos. Só que na mesma época estavam derrubando, que mataram muita abelha, e aí eu digo, nas propriedades do tio-avô da minha esposa. E lá tinha umas 8 abelhas, mas eu peguei 6. Outras não consegui, até porque eu sofri um acidente naquele ano. E eu fui e mandei o rapaz fazer umas caixas, não paguei, ele fez essa caixa aqui. Bom, é de miolo de imburana. Essas caixas foram arrachadas a abelha no dia 9 de setembro daquele ano. E agora resolvi transferir. Tá aqui. Então, o que que acontece? Tá aqui a caixa, tá aqui o de caixa, tudo. Uma caixa longa, estreitinha. Eu observava que a Amanda só enchia a caixa, mas as crias ficavam muito alongadas. Não era interessante. Aí resolvi tirar. Quando eu falei, a pessoa, não vai tirar, não sei o que, é um trabalho, uma coisa, tá toda. Agora mesmo eu voltei de uma manutenção, a revisão. As abelhas estão todas 6 ótimas. Inclusive, uma coisa interessante, 2 trocaram a rainha. Bom, quando eu disse na época que eu chegaria no ano 2014 umas 40 e que no ano 2016 eu ia ter umas 100 abelhas, teve gente, pesquisadores locais e tudo. A primeira coisa foi dizer que essa caixa aqui que eu estou recuperando, estou na verdade reformando, isso era um baú, uma porcaria de caixa. Inclusive pessoas com nível de escolaridade bem avançado, ou seja, com títulos bem elevados. Disse que isso aqui não prestava para nada, que a caixa era só uma que todo mundo já sabe, que eu não vou nem citar o nome. E aí, antes disso eu cheguei às 100. Bom, a caixa, de uma certa maneira, bem feita, mas ela era só isso aqui. Essa parte aqui que eu estou pegando, isso aqui já foi o que eu aumentei, tudo isso aqui. Aqui eu aumentei com pedaço de tábua, depois aumentei com mais. Ela tinha esse comprimento aqui que dava 52 centímetros, porém tinha uma divisória aqui que tem a marca da divisória. Tá? Essa marca aqui é da divisória. Com 2 centímetros, só a parte triangular aqui para o lado do fundo da caixa. Ela tem até um encaixe aqui, a madeira. E aí, essas abelhas eu já fiz muita multiplicação, são matrizes. Porque isso foi tirado de uma derrubada, que é para fazer morões. Quando ele fez, aqui ficou algumas coisas aqui, eu mostro aqui, e a abelha nunca teve problema com isso. Sem burana. Bom, o que acontece? Eu já estou, só para a gente ter uma ideia aqui, só estando aqui arrumando, eu já estou passando das 500 abelhas. E é porque esse ano eu pisei no freio mesmo. Pisei no freio pelo motivo muito simples. Nós estamos numa situação de pandemia, aqui. Aí eu vou aumentar, vou reduzir ela no comprimento e vou aumentar na lateral. É isso que eu vou fazer. Redução no comprimento para 42 centímetros, aumentando a largura para 10, que é o que tenho aqui nas outras caixas. Só para a gente ter uma ideia, pegando a outra caixa, olha aqui para a gente ver. As caixas ponto a ponto, olha a diferença. Olha, comprimento, altura e largura. Então, o que é que acontece? Eu já recuperei muitas abelhas. Eu lendo, fuçando, que eu sou muito curioso, encontrei trabalho de vários pesquisadores brasileiros e fui lendo e fui compreendendo. Inclusive, quando a gente está falando de natureza, trabalha com uma coisa mais indutiva do que dedutiva. Quem vai só pela dedução fica difícil. Então, esse ano eu chego às 500 colônias, só porque eu tirei o pé do freio, ou do acelerador, pisei no freio. Isso, com a quantidade que esse ano talvez eu chegue a umas 20 matrizes, que eu estou observando nas colônias. Aí sim, não estou na pesquisa, e aí o que é que eu chamo a atenção, a disciplina? Olhar dia após dia. Eu olho minhas colônias dia após dia. Eu vejo qual é o desempenho, eu consigo ver. E consigo ver por motivo. Já vi muita gente, inclusive teve um caso engraçado, uma pessoa veio aqui, até minha filha riu, porque ela perguntou se eu era
seguidor, de quem eu era seguidor, adepto, eu digo de Deus, Jesus é de Deus. Aí minha filha riu, né? Porque, não, eu sou adepto do total, porque disse que plástico, porque ela viu as abelhas, foi essa pergunta, foi em cima disso, viu o plástico ou acetato, e eles têm a mesma função. Por que tem a mesma função? Eu posso pegar uma caixa dessa aqui e mostrar para vocês, quando eu não usava, no início não usava, ó. Tem marca de cera aqui na caixa, porque essa tampinha era estreita assim, ó, e ficava no encaixe aqui. Aí eu já otimizei, falta apenas rejuntar a parte aqui interna, e aí, falando que atrasava as abelhas. Foi bem. Eu tenho uma abelha aqui, que todo mundo que já viu, quem já visitou, sabe como é que é as minhas abelhas. Então o plástico acetato, a quem disse alguém falar uma coisa e alguém sair propagando. Plástico e acetato são materiais inertes. São materiais, se tiver fonte, eles não vão liberar substâncias tóxicas. Ou melhor, não libera substâncias. Porque o plástico é um dos derivados do petróleo, e o acetato é a mistura, inclusive, de material vindo das plantas. Até um norte-americano lá do século XVIII, XIX, que conseguiu sintetizar esse material. Então, qual é a importância disso, dessa disciplina? Porque eu quero chamar a atenção. Perguntar, muita gente vem ver a quantidade de abelhas. Aqui no vídeo que eu fiz essa semana, na verdade, no domingo, o criador estava até dizendo que quer chegar a 15. Comprou 4 colônias comigo, já tem 6, acho 7, porque ele fez outra agora. Está chegando mais 7. Está duplicando. Comprou levou as abelhas no dia 18 do mês passado. E a primeira eu fui lá fazer com ele, foi no dia 22 do mês passado. Bom. Então, o que ele estava falando, perguntando? Eles perguntaram, ambos. O outro comprou uma colônia. Você consegue dar conta? De consigo. Consigo que eu tenho disciplina e ainda trabalho. Tenho 2 empregos, 2 vínculos. E também não vejo nenhuma falha. Falha é forte dizer. Mas não tenho reclamações dentro da Secretaria Estadual de Educação, dentro das escolas, por parte das direções, sobre maneira a ser relapso. Então, eu digo, olha, e quanto tempo você visualiza essas colônias? Eu digo semanalmente. Só tenho aqui 2 que eu não faço isso semanalmente. 2 jati, em tese agora a terceira uma cupira. As demais semanalmente eu olho à noite. Aí, através do plástico, eu consigo visualizar. Vou lá, às vezes até com a lanterna qualquer, foco, e observo se está tudo normal. Então eu digo, isso é uma disciplina, uma rotina. Se uma noite eu consigo ver 30 colônia, 40, na noite seguinte eu vejo mais 40. Final de semana eu já vi tudo. E quando você está trabalhando, chega à noite, depois das 10, eu digo, ainda faço isso. E no final de semana eu vejo todas. Consigo observar todas. Claro que é uma vistoria rápida, mas isso é uma disciplina por quê? Se eu não observar isso, já aconteceu comigo aqui, por exemplo, eu perdi uma cupira, que foi atacada por florídeo. Porém, foi um período que eu estava viajando, estava muito envolvido com muitas coisas. Então, você que vai pensar, que hoje está pensando em criar abelha, a primeira coisa, estabeleça uma coisa, disciplina. Se você vai criar outro animal, tem que ter disciplina. Mas disciplina, sim, você tem que seguir normas, tem que ter cuidado daquele animal. Se você vai plantar, quer cultivar uma horta, tem que ter disciplina. Tem que ter uma demanda. Inclusive, esses compradores de abelhas dizem que são aquaristas. Na verdade são, porque eu vi na casa deles. Então, para um aquário, você tem que ter mais disciplina, mais cuidado que com a abelha, porque ali você precisa... No caso, eles têm inclusive plantas aquáticas nos aquários, que eles cultivam. Para isso, eles precisam, num determinado momento, oxigenar a água para os peixes e, em outro momento, injetar dióxido de carbono para as plantas poderem realizar fotossíntese. Sem dióxido de carbono, apesar dos peixes produzirem, mas normalmente peixe, boa parte dos resíduos metabólicos são resíduos de proteína, principalmente a amônia.
ele libera amônia. Enquanto nós também liberamos na urina ureia. Alguns animais não dá água, libera ácido úrico, por exemplo, répteis e aves. Então, essa disciplina, que eu chamo a atenção de vocês, é extremamente importante. O que a gente vê hoje, boa parte, e aí o canal, tenho recebido alguns elogios, por quê? Porque eu passo a informação. Eu não estou preocupado com arranjos, eu não estou preocupado com likes, não estou preocupado com a quantidade de inscritos, claro que ter inscrito é ótimo, mas eu estou preocupado com a divulgação. Há pouco, eu vou falar o nome, o Mário, lá na Bahia, disse: a técnica da cebola. Eu digo, eu não posso falar porque eu não conheço. Mas eu posso lhe dizer da cebola, a reação que existe quando você corta a cebola, libera uma certa quantidade de substâncias voláteis, como qualquer outro material, boa parte dos materiais, na verdade, dos seres vivos, cebola é uma parte, é um bulbo ali, e isso reage com os gases atmosféricos, que está no ambiente, logo causa irritação narinas, conjuntivo ocular, logo lacrimejamos. Portanto, imagina a abelha, um animal bem mais sensível no sistema nervoso, não é como nosso sistema nervoso, respiração não é a mesma, circulação também não. Uma série de sistemas digestórios, todos os sistemas do organismo é bem diferente comparado com o ser humano, apesar de ser um animal, mas é inseto. Esqueleto é um exoesqueleto, nós temos um endoesqueleto. Se compara tudo isso, se a cebola causa irritação para o ser humano e outros animais grandes, imagina para um animal tão pequeno, tão sensível como é o caso das abelhas. Mas fazem, é técnica, dizem. Não conheço artigo científico recomendando. Não conheço essa escrita em livros. Então eu digo, quer fazer tranquilamente, pegar a campeira de uma abelha, eu tenho maneira, expliquei uma maneira que ele pode fazer. Bem simples. Muito simples. E eu faço e não tenho problemas. Então assim, o canal tem esse objetivo. E aí, quando eu te chamo a atenção para essa questão da disciplina, antes de você pensar em criar abelha, ganhe algumas informações, leia, tem material disponível na internet. Procure conversar com pessoas que são bem intencionadas, que tem gente mal intencionada. Tem um grupo de pessoas que só está pensando em comércio, não está pensando em criar abelha. Observe, veja a espécie que você está criando, onde você está criando. Observe bem essa espécie que tem naquele local que você vive, ou essas espécies, a espécie ou as espécies que você quer criar. Cuidado, porque cada ser vivo tem comportamentos diferentes, ou melhor, tem interação com o ambiente, e no ambiente a gente fica entendido, tem as relações ecológicas, classificadas harmônica e desarmônica, e muitas delas podem ser desarmônicas. Por exemplo, uma coisa que eu chamo a atenção é criar muitas abelhas. Eu tenho aqui 6 espécies, mas estão todas observando, seguindo um pouco, todas as espécies daqui, seguindo um pouco do que é a natureza. Limitando, observando como é que elas se comportam na natureza. Porque tem vários tipos de competições, intraespecífica, que é entre indivíduos da mesma espécie, e interespecífica de indivíduos de espécies diferentes. Qual é o cuidado que eu chamo? Ou melhor, qual é o alerta que eu faço? Por exemplo, apareceu até no Globo Ecologia um agrônomo lá do sul do Brasil dizendo que jataí tem que ter 4 metros de distância, de espaçamento. Não, conheço pessoas que criam, só que pega as caixas, vamos pensar que eu estou aqui com 2 caixas. Vem assim de jataí, aqui é a entrada. Aqui eu tenho a outra entrada. Eu vou inverter, como fosse 2 casas num quarteirão, e vou botar as caixas opostas, assim. Quando eu fizer isso, expor em oposição, a chance dessas abelhas brigar é menos. E olha que eu não crio jataí. Tem briga. Outra coisa, tem abelhas que não dá para você criar muitas abelhas juntas. Você tem que deixar um distanciamento. Eu, por exemplo, qual é a minha quantidade de abelha aqui? Basicamente, mandaçaia da caatinga, Melipona mandacaia. Tem uma quantidade de munduri, Melipona silva,
Sim. Mas até pelo ambiente você já detecta por quê? Porque tem duas coisas que já chamei a atenção, está em vários livros, que é habitat e nicho ou nicho ecológico. O que é isso? Habitat é o endereço da espécie. E abelhas, como mais seres vivos, têm endereço certo na natureza. Cada espécie tem seus endereços. Às vezes pode ser mais de um ecossistema, que é um endereço, que pode estar em mais de um ecossistema. E tem esse nicho ou nicho ecológico, que é isso que ela faz na natureza. É a sua relação no ambiente, na sua residência, no seu habitat. E aí, chamando a atenção, tem uns conceitos errados, falado muito bioma. Bioma é uma delimitação. O ecossistema, sim, também. Só que, veja bem, vou pegar como exemplo o bioma Caatinga. Outro dia, um cidadão disse que a abelha não tem CEP nem CPF. Concordo. Porém, elas têm endereço certo. E não adianta, por exemplo, querer criar uma bugia aqui em Petrolina com o calor de Petrolina. Querer criar uma Mandaçá MQQ. Querer criar um Uruçu do chão. Qualquer Uruçu, na verdade. Até a Jandaia, por estar num clima muito parecido assim, não deu certo. Então, o que é que me chama a atenção nesse ponto? É que o bioma Caatinga, no ano de 2000, já estava classificado 187 espécies distribuídas em vários gêneros de abelhas. Por exemplo, tem abelha, bugia dentro da Caatinga, em determinado local, na Bahia, delimitado pela parte Caatinga, Uruçu do nordestino, Uruçu do chão, Uruçu amarelas, provavelmente a Melipna flavolineata na Serra da Ibiapaba. Isso é tudo bioma Caatinga. Na Serra de Baturité, São Raimundo Nonato, uma serra que tem lá, Serra Dom Pedro II, no Piauí, Chapada Diamantina. Só que essas localidades, por exemplo, não tem a mandaçaia que eu crio, a mandaçaia da Caatinga. Jaguarari aqui é bem pertinho. Uma coisa interessante, Jaguarari, dentro da cidade, existe a mandaçaia MQA. No Distrito Pilar, claro, em outras localidades dentro do município, na área territorial do municipal, existe a mandaçaia da Caatinga. Inclusive lá em Jaguarari, alguns pontos junto à sede, existem as duas. Relato de pessoas, de moradores locais. A mandaçaia ainda vive numa área de transição junto com a MQA. Só que tu se a MQA para baixo, a parte mais baixa, o Pilar, por exemplo, do distrito, mata. Um exemplo que eu tenho falado disso é sempre minha terra. Lá na Terra do Mel, tem um distrito que é o único distrito do município que chama-se Cariri-Mirim. Na área urbana do distrito, tem a mandaçaia da Caatinga. Nas casas, em árvore colado. Você sobe 200 metros, subindo a pessoa chama Chapada do Arape, Serra do Araripe, você tem a Uruçu do chão, a Melipna quinquefasciata. Se você trouxer a abelha da parte alta para a parte baixa, mata. Se você levar a que está na parte baixa para a parte alta, mata. Já tem espécies que ela tem uma plasticidade, uma flexibilidade maior. Exemplo é o munduri, vai ter na parte alta e na parte baixa, inclusive nas partes mais secas do sertãozão. Ele chega ao agreste pernambucano. A jandaia é outro exemplo, ela tem no agreste pernambucano e outros agrestes. Região de Agreste, talvez. Tem no sertão e tem no litoral. E aí eu chamo a atenção de umas coisas assim meio estranhas que eu vejo. E aí entendam. E eu vou comparar com uma coisa que é muito do nosso conhecimento, para a gente entender isso, para ficar bem claro e você manter a disciplina. Você vai querer estar criando abelha, eu pretendo criar abelha. Tenho a intenção de criar abelha. Ou abelhas. A jandaíra, Melipna subnita, a jandaíra princesinha do sertão, ela é uma espécie. Não se sabe, não tem nem estudo apontando para raciação. Mas tem uma aqui no Raço da Catarina, aqui pertinho de Petrolina, Canudos. Tem a da Serra do Araripe, tem a dos Lençóis Maranhenses, e tem, que ele chama da praia, a do litoral do Ceará até o litoral do Rio Grande do Norte, e tem a do sertão mesmo, que aqui Canudos também é sertão. Mas se você fizer o estudo, a análise de DNA, é a mesma espécie. Porém, nesses isolamentos, certamente elas estão com adaptação diferenciada.
inclusive até em tamanho, questão morfológica. Mas se cruzar as espécies, continua sendo. Só que elas têm, de uma certa forma, já tem um relato de criadores, não vi, não estudei, que às vezes a chamada jandaíra da praia não se mistura com a outra, a do sertão, e vice-versa. Para a gente entender isso, vou pegar um animal muito conhecido, que é o primeiro que o homem domesticou, para a gente entender essa questão de espécie e de formação e de raciação. Por exemplo, o cachorro doméstico, ele foi domesticado há 60 mil anos. É o primeiro animal dos relatos, dos estudos, a ser domesticado. O que acontece? Existem dezenas, mais dezenas, centenas, mais nada, de raças. Se fizer uma análise de DNA, é o mesmo. Não houve especiação. Não seria duas ou mais espécies, ou muitas, dezenas de espécies. Não. Agora é uma raciação. Então, o que acontece? Tem determinados cachorros que eles vivem em determinados, são melhores para criar em determinadas partes do planeta. Então, na abelha, é um pouco parecido, não tanto. E aí tem algumas coisas que o pessoal fala que eu achei absurdo. Para criar abelha tem que ter flor. Parece até a música do Titã, flores. Flores de plástico não murcha, não morrem. Então ter flor é o suficiente? Não. Para criar abelha, se faz necessário entender como que esse animal se comporta na natureza. Então essa questão está toda relacionada à questão que eu estou chamando de disciplina. Se você não tem disciplina, você vai ser só aquele criador qualquer, porque não tenho nada contra o hobbyista ou colecionador. E acha que é hobby. Eu não encaro a abelha como hobby. Não é profissão, mas não é hobby. E não vivo disso. Tanto que, para fechar isso, e aí a disciplina, um tempo atrás eu precisei vender umas abelhas, mandar sair porque ia ser conduzido de Petrolina para São João do Piauí, onde foi desmatado uma área enorme para fazer um parque solar. Aí eu vendi 4 colônias. E eu precisava alguns documentos, tirar um recibo na prefeitura, mas para isso precisava ter um cadastro na DAGO. O cadastro na DAGO é uma coisa que todo mundo pode fazer, ou melhor, nas agências de defesa agropecuária dos seus estados. Aí eu fiz, aí eu venho pagando, foi lá volta de 2017, 2017 mesmo. Aí o rapaz levou, tirei o GTA. Apareceram um monte de gente sabendo qual é a qualidade das minhas abelhas, e é porque a caixa não prestava. Aí eu apliquei uma disciplina, já que eu estou vendendo abelhas, e eu tenho responsabilidade enorme sobre esse animal, porque pertence à fauna brasileira, você vai lá e faz o cadastro. O cadastro você paga R$ 4,52, se não foge a memória, faz até pela internet. Só pega, o guia vai lá no banco, paga em qualquer banco. O que acontece? Inclusive pessoas. Porque você é egoísta e tudo. Disse o valor em 300, 600 reais, não vou vender por menos, não vendo, deixo a abelha. Posso até doar para uma pessoa que eu conheça bem. Essas pessoas tudo, a maioria se recusa, a maioria não, quase todos se recusaram a fazer cadastro. Por quê? Porque fica na clandestinidade, ou seja, não tem disciplina. E não tem disciplina. A disciplina deles é dizer que todo mundo, primeiro que na abelha a culpa é do meleiro, esse é o grande termo que usa, quando tem outros fatores, muitos outros fatores são piores para as abelhas que o próprio meleiro que está errado, está. Nunca disse que estava certo. Mas quando ele não quer fazer o cadastro nas agências de defesa agropecuária, que é o mínimo, eu quero fazer legalizar tudo, eu quero o cadastro técnico federal, quero tudo. Se tiver municipal Pernambuco, não tem, aqui não tem. Inclusive apareceu uma pessoa de um órgão municipal querendo comprar abelha, quando eu mandei fazer o cadastro, nunca mais me retornou. Apareceu um de universidade, apareceu de instituição, de institutos federais. Não queria comprar abelha. Ele queria manter na clandestinidade, provavelmente para mandar essa abelha para fora, porque sabe que lá tem um peso de ouro. Tem alguém talvez para levar. Aí apareceu um também do Rio Grande do Norte, só para a gente entender essa questão de disciplina. O cara não quer ter disciplina, quer fazer igual aquele aluno que não estuda, que não tem disciplina, ele quer colar.
Ele quer pescar, ele quer filar, ele quer a resposta pronta que o colega que passou lá muito tempo em cima do livro, lá estudando, se preparando, ele quer a resposta daquele colega. Aí disse que eu era egoísta, que os pessoal eram egoístas, não queria vender. Eu digo que você tira o cadastro na sua região, você também vem pegar a abelha aqui, ele sequer deu resposta. E por que não deu resposta? Porque na verdade ele não tem disciplina, porque ele é igual um grupo que tem aí, um vai com as outras, Maria vai com as outras, e aí ele não é um criador de abelhas. Tem que dizer isso bem claro. Ele não está preocupado em criar abelha, em manter um animal bem, em cuidar do animal. Ele está preocupado em si. Porque pode ser um hobbyista, pode ser nem venda abelha, ou um colecionador, ou mesmo um comerciante de abelhas, que não tem disciplina. Esse tem disciplina? Tem não. A disciplina não tem, que manda por tudo quanto é lugar. Inclusive, a boa notícia é que Mercado Livre, quem postar qualquer valor igual a R$ 99,00 ou mais, imaginar qualquer valor de 100 a mais reais, não paga mais transporte. Para o pessoal que manda, que vende por esse meio, ficou maravilhoso. Tem a outra de ouvir, uma empresa também que faz transportes, que ela já acertou até para mandar abelha para tudo quanto é lugar, com algumas representantes dessa empresa transportadora dentro do Brasil. Os Correios não, se for pego pelos Correios, aí dá uma multazinha, o cara vai ser chamado a atenção para explicar por que ele está fazendo isso. Então tudo isso é disciplina. Eu tenho disciplina, acredito que sim. E aí vocês, quem vem ver minhas abelhas, vê que sabe que são cuidadas, que eu tenho o maior cuidado com o animal, que esses animais são reproduzidos em cativeiro, mas com todo respeito, e que eu quero sim, de fato, ir além. Já tem um cadastro num órgão estadual, paga uma taxa anual, e para quem vai comprar, também mantenha-se essa disciplina de fazer o seu cadastro no órgão estadual, prepare o mais rápido possível, porque eu vou vender com essa condição. Se essa condição, não vou estar vendendo. Lamentavelmente, não. E se eu for fazer uma doação também, peço, o cara paga uma taxa mínima, e isso é importante para mim, é uma segurança, em tese, um pouco, e é também para o comprador. Caso contrário, o cara está querendo viver indisciplinadamente. Ok? Então esse era o vídeo que eu queria deixar hoje, explicando essa questão, que é uma questão muito séria, que é a questão da disciplina.